Salve, tudo bem? Tudo gelado? Tô morrendo de frio aqui, pessoal. Segunda-feira, tarde, frio pra caramba. Gravando as aulas pra esquentar, né? Porque física é assim mesmo. Ainda mais nós, no segundo ano aí, que estamos estudando o quê? Termodinâmica, né? Então quer dizer que tá tudo ligado, certo? Então nós vamos continuar nossa batalha aí no capítulo de termodinâmica, que vocês vão lembrar que é aquele livro Laranjão, volume 7 lá, tá? Vocês vão pegar então o módulo 14 desse, na página 341, ok? Então nós vamos continuar no estudo da termodinâmica. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre trabalho num sistema gasoso. Vocês lembram que a gente já faz umas 2 semanas que a gente está dedicando aos gases, né? Principalmente ao gás ideal, aquele que a gente despreza todas as interações, só colisão entre as partículas, que é perfeitamente elástico, então não perde energia, tal. É uma simplificação da história para a gente conseguir compreender o básico, né? Então o que acontece? Ó, a gente falou semana passada, vamos dar uma relembrada, né, de um trabalho realizado em gases, né? Porque em física, quem realiza trabalho é força. E força realiza trabalho quando ela produz deslocamento, quando ela faz alguma coisa se mover. Então, um sistema gasoso, então vocês estão vendo um gás aqui cheio de moléculas batendo uma na outra, batendo nas paredes do recipiente, né? Então, o que que acontece aqui? Elas vão ter uma pressão interna, né, das forças que elas fazem nas paredes do recipiente, tem a pressão externa, que provavelmente é o ar. E, inicialmente, vamos imaginar que isso aqui esteja em equilíbrio, a pressão interna e externa são iguais, portanto, que a pressão interna e externa igual, está equilibrado, não se move. Aí acontece algum evento lá que a pressão interna fica maior que a externa. Então, o que que a gente vai ter? Que as moléculas do gás começam a empurrar esse êmbolo, esse pistão, ele vai subir, ele vai se elevar. Vocês estão vendo que diminuiu o espaço aqui, né? Então nós dizemos o seguinte: se ocorrer o movimento desse êmbolo, né, em outras palavras, se ocorrer uma variação de volumes, nós dizemos que foi realizado um trabalho ou pelo sistema gasoso ou sobre o sistema gasoso. Então isso aí a gente vai ver agora. Aliás, a gente já viu, mas vamos relembrar, tá? Então, obrigatoriamente, para realizar trabalho é necessário que o volume interno do gás sofra variação, sofra um aumento ou uma diminuição. Então, como é que a gente calcula esse trabalho? É tudo rabiscado aqui da aula passada, né? Não deixa rabiscado mesmo. Então, o trabalho, olha lá, o gazinho se moveu, né? Aumentou o volume, então o trabalho é dado numa transformação isobárica, onde a pressão é constante, então a pressão interna é maior que a externa, só que a pressão interna ela vai ficar constante, então ela vai empurrar o pistão para a direita, houve uma variação de volume. Então esse trabalho que a gente vai chamar de W, de work, é dado pelo produto da pressão vezes a variação de volume. Então, vocês estão vendo aqui que se o volume não variar, não foi realizado o trabalho. Tem que ter variação de volume, certo? As unidades, né, no sistema internacional, pressão medida em Pascal, volume em metro cúbico, que é o tal do Joule, trabalho é medido em Joule no sistema internacional, ou vai ser pressão atmosfera, volume litros. Uma atmosfera é 1 vezes 10 a quinta Pascal, 1 metro cúbico são 1000 litros, tá? Se a transformação não for isobárica, for uma transformação qualquer, por exemplo, sai do ponto I inicial ao ponto final, o trabalho é dado pela área da figura interna. A gente vai resolver exercício hoje, tá certo? Então, se o volume aumentar é porque o trabalho é positivo, é porque o gás interno empurrou o pistão, realiza o trabalho. Se o volume diminuir, maior para menor, significa que não foi o gás que realizou o trabalho, foi realizado sobre ele.
O agente externo, por exemplo, o ar, empurrou o pistão para baixo, diminuindo o volume. Então o gás recebe trabalho. E se o volume não variar, o trabalho é nulo. Então, para realizar trabalho é necessário variação de volume. Então, na transformação iso... Opa. Ó, pessoal, não sei se eu teria que assistir o vídeo da semana passada. Eu acho que eu cometi um erro técnico com vocês aqui. Não sei se eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Isso aqui não é isotérmica, não. Como é que transformação? Errei o nome, tá, pessoal? Vocês me desculpem aí. Então, na transformação isométrica, não tem realização de trabalho. Então, depois eu vou ver o vídeo anterior. Se tiver escrito isotérmica, vocês, por favor, apaguem da sua cabeça, tá? Então, na transformação isométrica, onde o volume não varia, não é realizado o trabalho. Falamos também de uma transformação cíclica. Cíclica é aquela que sai de um ponto e volta no outro. Vai nos dar uma figura fechada. Por exemplo, essa transformação não é cíclica, né? Ela sai desse ponto I e vai até o ponto F. Para ser cíclica, teria que sair do I e voltar no I. Tá? O ciclo. Para calcular o trabalho do ciclo, a gente calcula a área do ciclo. Opa! E aí, se o ciclo for horário, o trabalho é positivo. Se o ciclo for anti-horário, o trabalho é negativo, certo? Então, basicamente, foi isso que a gente falou sobre termodinâmica até agora. Fizemos um exercício e eu vou fazer mais. Eu gostaria que a gente fizesse mais exercícios para a gente fixar a ideia da coisa aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar nos exercícios para a gente depois mudar de assunto na próxima etapa desta aula. Então, exercício aí. Uma certa massa gasosa contida num reservatório sofre uma transformação termodinâmica no trecho AB. O gráfico mostra o comportamento da pressão P em função do volume V. O módulo do trabalho realizado pelo gás na transformação do trecho AB é de quanto? Então vocês vão notar que isso aqui não é uma transformação isobárica, porque se fosse isobárica a pressão seria constante. Mas a pressão no ponto A vale 30, ó, olhem aqui a unidade aqui, ó. 30 vezes 10 a quarta. Então todo número que está aqui na linha vertical tem que ser multiplicado por 10 a quarta. Newton por metro quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que Pascal, tá, pessoal? Pascal é o símbolo de Newton por metro quadrado. Por enquanto vocês vão aceitando essas unidades aí. Então o volume passou de 30 para 10 lá no ponto B. Vamos até mostrar para vocês que a transformação se deu de A para B. Importante isso, viu? Depois eu mostro o que seria o contrário. Então, seria de A para B. Então, se deu nesse sentido, ok? E aí o volume passou de 20 para 40 e também aqui, ó, 10 a menos 2. Todo número que tiver na horizontal tem que ser multiplicado por 10 a menos 2 metro cúbico. Para nossa sorte, está tudo no sistema internacional, ó. Newton metro quadrado é Pascal, metro cúbico volume, sistema internacional. Então eu quero saber qual é o trabalho. Eu não posso usar aquela fórmula, deixa eu até colocar aqui em cima. O trabalho é pressão vezes variação de volume. Eu não posso usar essa fórmula aqui, porque a pressão não é constante, não é uma transformação isobárica. Essa fórmula é só para transformações isobáricas. Então qual é o outro método de calcular o trabalho? Calcular a área. Mas que área? Ó, é do ponto A até o eixo, X, que seria o volume, do ponto B até o eixo. Então é tudo isso aqui, ó. Essa figurona toda. É sempre até o eixo, por favor. Não é até onde está o ponto B, não, tá? Até o eixo. Mas essa figurona toda tem um nome, se chama trapézio. É que a gente está acostumado com o trapézio desenhado assim, né? Não torto desse jeito, tá? Então a gente está acostumado com o trapézio
dessa forma, né? Isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor, isso aqui é a altura. Esse nosso trapézio ele está em pé. Então a base maior é esse lado aqui, ó, 30, a base menor é esse lado aqui, 10. Então o trabalho é dado pela área da figura, tá? Então, área do trapézio. Então, como é que vai ser dado o trabalho? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula do trabalho. Se fosse um triângulo, seria base vezes altura dividido por 2. Se fosse retângulo, base vezes altura. Então, o trabalho vai ser... Qual é a base maior? A base maior é o lado maior. Olha aqui, ó, compara esse trapézio com esse. Esse lado grandão que vai até A é 30, só que é 30... Lembra que eu falei? 10 vezes 10 a quarta. Tudo que está na vertical tem que ser multiplicado por 10 a quarta. Mais, vamos ver se vai caber aqui. Mais, base menor. Base menor é até o ponto B, vale 10. 10 vezes 10 a quarta. 10 vezes 10 a quarta. Vezes, vai ter que sair um pouquinho aqui. Altura, ó, altura, pessoal, é o que liga as duas bases, que está na horizontal nesse caso. A altura seria daqui até aqui. De 20 para 40 são 20. Ó, só que é 10 a menos 2. Então, 20, 10 a menos 2. Saiu da linha aqui, tá? Dividido por 2. Agora vamos pegar o espaço aqui que fica melhor. Então, 30 vezes 10 a quarta mais 10 vezes 10 a quarta vai dar quanto, hein? Vai dar 40. O que eu faço com a base 10? Na soma tem que conservar o expoente. Por isso que os expoentes têm que ser iguais. Aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 2 dividido por 2. Opa, já posso tirar essa linha, né? Porque 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, vai dar 10 vezes 10 a menos 2, tá? Eu dividi 20 por 2. Portanto, esse trabalho vai ficar como, hein? Ó, 40 vezes 10 dá 400. Produto de base 10, conserva a base, somos expoentes. Mais 4 menos 2 vai dar mais 2. Aí seria joule, certo? Só que aí a gente olha, mas peraí, qual que é a resposta, né? O 400 joule, não, é 400 vezes 10 ao quadrado, então não pode ser 400. Teria que ser a letra C. Vamos ver. Não vai caber aqui, deixa eu criar mais um slide aqui. Então, pessoal, quanto que deu lá? Então, deu 400 vezes 10 ao quadrado. Então, o trabalho é 400 vezes 10 ao quadrado, joule. Beleza. O que eu vou fazer? A vírgula está aqui. Eu vou caminhar uma casa para a esquerda para virar 40. Só que se a vírgula vai para a esquerda, eu devo somar quantas casas ela caminhou aqui, ó. Então, uma casa para a esquerda, então soma 1. Então, 10 ao quadrado vai ser 10 a terceira joule. Só que 10 a terceira é uma base 10 que é muito famosa. É o famoso quilo. Quilo é 10 a terceira. Então, na verdade, no lugar desse 10 a terceira, eu vou substituir pelo nome dele, que é o quilo. Aí fica quilojoule. 40 mil joule, porque 10 a terceira é 1000. Então, esse foi o trabalho realizado de A para B. Então, a gente voltando lá, seria realmente a resposta a letra C. Tá certo? Então, é assim que vocês devem fazer. Calcular a área, olhe as unidades bonitinha, para ver se não tem problema. Se pedisse de B para A, o que mudaria? Mudaria que o volume passaria de 40 para 20. Então, teria uma redução. Então, aqui, se fosse de B para A, vocês colocariam menos 20, daria menos 40 a resposta, tá? Então, se inverter o sentido, inverte o sinal, passa a ser negativo. Então, nesse caso aqui, como deu positivo, pessoal, o trabalho foi realizado pelo gás. Se a gente voltar lá naquele desenho inicial, ó,
Foi o gás interno que empurrou o pistão, aumentou o volume de 20 para 40. Se tivesse dado negativo, era realizado sobre o gás. Então alguém deveria ter empurrado aqui e diminuído o volume, tá? Beleza? Então essa é a questão. Vamos continuar então. Então a resposta, a letra C, né? C, né? 40 kJ, tá? Quilo vale 1000. Certinho? Muito bem, vamos... Opa, não era isso que eu queria mostrar. O exercício número 2 é o seguinte, ó, um mol de gás ideal sofre a transformação ABC. Então vai de A, ó, vai de A para B, de B para C, indicado no diagrama da pressão volume a seguir. Então, tá? Então, de A para B, esse negócio é complicado. De B para C. No diagrama pressão volume a seguir. Então, tem as perguntas aí. Qual a temperatura do gás no estado A? Qual é o trabalho realizado na expansão AB? Qual a temperatura no estado C? E a constante dos gases 0,082 ou 8,3. Primeira coisa que a gente vai olhar são as unidades. Vou ter que reduzir aqui. A resolução tem que ser só nessa parte aqui. Deixa eu dar um zoom maior, 100%. Ficar maior aqui, ó, pra gente resolver. Aí ficou muito grande, né? Vamos reduzir o zoom. Trazer para cá. Tá, beleza. Acho que aqui fica bom. Então, ó, para eu achar a temperatura, qual a equação que me dá temperatura, hein? Ah, aquela que tem a equação de Clapeyron, né? Vamos fazer um risco aqui para lembrar do quadro. Então, eu vou, para achar a temperatura, eu vou lembrar que pobre Verdão não resiste ao Santão. Ah, não, é o Timão, mas o Timão é o Santão, certo? PV igual a NRT. 1 mol, então o número de mols é 1. A constante, agora a gente tem que escolher se eu vou usar 0,082 ou 8,3. Pelas unidades, ó, a pressão está em atm, volume em litros. ATM litro é o 0,082. Como eu quero do ponto A, pessoal, qual é a pressão do ponto A? A pressão do ponto A é 3. O volume, ó, vamos lá embaixo, é 8 litros. 3 vezes 8. Número de mols é 1, né? Ó, 1 mol. A constante, então, 0,082 vezes a temperatura, certo? Então, eu vou repetindo, eu escolhi o 0,082 porque a pressão está em atmosfera, volume em litros. Se fosse aquele exercício anterior que estava em Pascal e metro cúbico, é sistema internacional. Eu teria que usar o 8,3 aqui. Então, 3 vezes 8, 24, dividido por 0,082. Como eu tenho calculadora, 24 dividido por 0,082 dará 292,6. Então, a temperatura é aproximadamente 292,6 Kelvin, né? Quando a gente faz o cálculo, tem que ser em Kelvin. Beleza, então eu já achei a temperatura dele no estado A, no ponto A aqui, ó. Então, 292 Kelvin aproximadamente. Letra B. Qual é o trabalho realizado na expansão? Expansão, o que é expandir? É aumentar o volume de A para B, ó, de A para B. E é expansão mesmo, porque o volume passou de 8 para 10. Né? O volume de A é 8, o volume de B é 10. Só que, pessoal, de A para B, ó, a pressão não muda. Ela é constante, é uma transformação isobárica. Portanto, o trabalho pode ser calculado pela fórmula pressão vezes variação de volume. Tá? Na isobárica, você pode jogar a fórmula que é mais fácil. Então, a pressão é 3. Tanto é que ela, de A para B ela não vai mudar. 3.
A variação de volume final menos inicial, 10 menos 8. Nesta ordem, se fosse de B para A, seria o contrário. Como 10 menos 8 é 2, 2 vezes 3 vezes 2, 6. Só que não vai me colocar Joule, porque as unidades aqui não são do sistema internacional. Então, é ATM de pressão vezes litro de volume. E não tem símbolo, fica desse jeito. Então, o trabalho realizado de A para B, nessa expansão, foi 6 positivo. De novo, foi o gás que empurrou o pistão, o gás que realizou o trabalho. Se fosse de B para A, era alguém de fora estava empurrando para dentro o pistão. Certo? Então, a letra B, 6. E a letra C, qual é a temperatura do gás no estado C? Será que eu vou ter que fazer a conta aqui? Ah, mas eu não tenho a pressão do ponto C. Mas não precisa não, porque se você olhar aqui, ó, de A até C tem uma curvinha que está escrito isoterma. E essa isoterma passa pelo ponto A e pelo ponto C. O que é uma isoterma? É um local onde a temperatura é a mesma em todos os pontos. Isso quer dizer que a temperatura de C é igual à de A. Portanto, vale 292,6 Kelvin. Tá? Então, como está escrito isoterma, isotermas são pontos que têm a mesma temperatura. E a curvinha passa por A e por C. Então, a temperatura é igual, não precisa calcular. Beleza? Então, vamos parar o vídeo, né? Para a gente gravar uma segunda parte desse vídeo, tá bom?